Este é o professor Raul Martins. Ele é negro, possui cabelos pretos, lisos e curtos, e olhos castanho escuros. Ele está usando um óculos de armação quadrada, camisa polo azul escura, e o professor está em pé, à frente de uma parede verde. À sua esquerda, a televisão interativa. Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz e hoje vamos trabalhar com você o conteúdo de língua portuguesa. Observa-se um desvio quanto às normas gramaticais referentes à colocação pronominal em letra A. Lembro-me que, sempre depois de seu trabalho, minha mãe ficava passeando pela sala com uma flanelinha debaixo de cada pé para melhorar o lustro. Letra B. Seu Alfredo tornou-se inesquecível à minha infância porque tratava-se muito mais de um linguista que de um encerador. Letra C. Tratava-se de um mulato quarentão, ultra respeitador, mas em quem a preocupação linguística perturbava às vezes a colocação pronominal. Letra D. Seu Alfredo, casualmente de passagem, parou junto a ela e perguntou-lhe a queima-roupa, na segunda do singular. Letra E. Seu Alfredo virou-se para ela e disse: E aí, meu querido vestibulando, lembrando que a questão perde um desvio quanto à colocação pronominal. Olha só, desvio quanto à colocação pronominal. E quando a gente fala de colocação pronominal, a gente fala da posição do pronome oblíquo em relação ao verbo. Se ele vem antes, próclise. Se ele vem no meio do verbo, mesóclise. Se ele vem depois do verbo, ênclise. E aí nós temos os fatores de atração de próclise. Vamos ver qual é a resposta correta. Letra B. Seu Alfredo tornou-se inesquecível à minha infância. Porque, vejam só aqui, ó, o porquê que aparece aqui é uma conjunção subordinativa adverbial causal. E as conjunções subordinativas são atrativas de próclise. Logo, este se deveria estar antes do verbo. No caso, deveria estar proclítico e não enclítico. Então, lembrando que as conjunções subordinativas são atrativos de próclise. Agora vamos para a próxima questão. Examine a tira de André Dahmer para responder a questão a seguir. Vamos indo. Ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz. É cedo para mim. Me adianta essa, vai. Ah, estou morrendo de pena. Posso lhe dar um emprego bem melhor. O importante é trabalhar com o que a gente gosta. Vejam só o comando. Constituem exemplos de linguagem formal e de linguagem coloquial, respectivamente, as seguintes falas. Prestem atenção, linguagem formal e linguagem coloquial, respectivamente. Primeiro uma formal e a outra informal. Vamos ver a letra A. A. Estou morrendo de pena. E ainda vou trabalhar a noite inteira no Iraque, meu rapaz. Letra B. Me adianta essa, vai. E é cedo para mim. Letra C. O importante é trabalhar com o que a gente gosta. E posso lhe dar um emprego bem melhor. Letra D. É cedo para mim. E posso lhe dar um emprego bem melhor. Letra E. Posso lhe dar um emprego bem melhor e me adianta essa vai. De novo, respectivamente, formal e coloquial. Então, a nossa resposta correta é a letra E.
A construção "posso lhe dar um emprego bem melhor" está de acordo com a norma padrão de colocação pronominal. Vejam que o lhe, que aparece bem aqui, que é o pronome oblíquo, ele aparece como próclise aqui do verbo principal, né? Então aqui eu não tenho nada que atrapalhe a colocação do meu pronome antes do verbo. Não tem o atrativo de próclise, né? No caso, o infinitivo, quando ele aparece dentro de uma locução verbal, ele tem uma liberdade muito grande de deslocamento. E estar proclítico ao verbo principal é uma de suas posições. Já bem aqui, na última construção, que é "me adianta essa", o que acontece aqui, ó? Regra básica da colocação pronominal, do paralelismo gramatical: a gente não pode iniciar períodos com pronome oblíquo. Então, nesse caso, deveria estar enclítico. "Adianta-me essa, vai". Então, nesse caso, nós temos uma construção coloquial, ou seja, aquela que a gente utiliza no nosso dia a dia, tá bom? Vamos para a próxima questão. Observe a imagem a seguir. "O papel é meu, a assinatura também, mas eu não reconheço o documento". Se a personagem fosse enfática e dissesse "eu não reconheço o documento", "eu não reconheço o documento", a oração repetida de acordo com a norma padrão assumiria a seguinte forma: letra A, "eu não o reconheço". Letra B, "eu não reconheço-lhe". Letra C, "eu não reconheço ele". Letra D, "eu não lhe reconheço". Letra E, "eu não reconheço-lo". Qual seria a resposta correta? Bem, a resposta correta seria a letra A, "eu não o reconheço". Por quê? Porque o não, que é um advérbio, é atrativo de próclise. Temos aqui, então, um pronome oblíquo antes do verbo, por conta da atração de uma palavra negativa ou um advérbio de negação. E o pronome oblíquo correto é o pronome oblíquo "o", porque se trata de um objeto direto, porque quem reconhece, reconhece algo ou reconhece alguém, verbo transitivo direto, tá? Olha o que ocorre na letra B. "Eu não reconheço-lhe". Primeiramente, o não deveria atrair este pronome, e o pronome "lhe" está incorreto, porque o "lhe" não pode ser objeto direto, ele só pode ser objeto indireto. E reconhecer é VTD, então, muitos erros aqui na letra B. Letra C, "eu não reconheço ele". Primeiramente, o não é um atrativo de próclise, e o ele, nesse caso, é um pronome do caso reto, tá? O ele pode ser pronome oblíquo? Pode, mas ele é um pronome oblíquo tônico quando aparece antecedido de preposição. Nesse caso, o ele, aparecendo sem preposição, caracteriza como se fosse um pronome do caso reto. E pronomes do caso reto não podem ser complemento, eles só podem ser sujeito ou predicativo do sujeito. Logo, ele está descartado aqui. Letra D, "eu não lhe reconheço". Muito bem, o não é atrativo de próclise, beleza. Só o que acontece? Que o lhe não pode ser objeto direto, ele só pode ser objeto indireto. E não pode ser a letra E, por quê? Esse lo que está aqui no final, ele é uma construção que não cabe aqui nesse caso, porque este verbo aqui, ó, ele não termina com R. Lembra? Quando a gente utiliza o lo ou lá, é porque a minha forma verbal terminou com R, S ou Z. Aí eu corto essa consoante no final e acrescento L aqui no nosso pronome oblíquo. E outra, ele deveria estar proclítico por conta do advérbio de negação que o atrai para antes do verbo. Tudo certo até aqui? Então, vestibulando,
Hoje nós falamos sobre colocação pronominal, que é um assunto importantíssimo para as nossas produções textuais. Lembrando que a colocação, a regência, a concordância e a pontuação são os pilares da sintaxe e das construções textuais. Então vamos relembrar alguns pontinhos importantes. Atração de próclise. Nós temos advérbios, palavras negativas, orações subordinadas, pronomes, vários outros termos que podem fazer com que o pronome venha para antes do verbo. Sendo assim, nós temos os casos de próclise, como aquela questão que a gente viu que a gente não pode iniciar um período com pronome oblíquo. Então, a próclise ali é totalmente proibida. Mas existem os casos em que ela vai ter que vir porque existe uma palavra atrativa. Nós temos os casos de mesóclise. A mesóclise só ocorre quando há futuro do pretérito ou futuro do presente, como nos exemplos de dar-te-ei, dar-me-á, dar-te-ia, né? São esses verbos que a gente utiliza pouquissimamente, mas que fazem parte da norma culta e só ocorrem no futuro do presente e no futuro do pretérito. Nos demais casos, nós temos as ênclises, né? Que é quando o meu verbo vai trazer um pronome oblíquo logo após, com aquele hífenzinho lá, ok? Então, vamos recapitulando. O nosso pronome vai estar proclítico antes do verbo, mesoclítico no meio do verbo, enclítico após o verbo. As regras de utilização são maiores para a próclise. Sem termos um atrativo de próclise, evitem-na, tá ok? Futuro do pretérito, futuro do presente, mesóclise, se não houver atrativo de próclise. Nos demais casos, ênclise. Na aula de hoje, nós vimos o assunto de colocação pronominal, que é importante para o vestibular da UEA. O que é mais importante também é siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.